Ele participou do movimento estudantil e da resistência à ditadura militar. Foi exilado e concluiu o mestrado em Portugal e o doutorado na França. Voltou com a anistia e hoje já está no 8º mandato de deputado estadual pelo Rio. O meu convidado dessa semana é o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Boa noite, Mink. Seja finalmente bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, saudações ecológicas. Saudações. Eu queria que você contasse um pouco da sua história nos anos da ditadura, para os jovens que não a conhecem e para os mais antigos que parece que esqueceram os anos de chumbo. Pois é, então eu era estudante do Colégio de Aplicação da UFRJ, ditadura pesada, censura, né? Eu acompanhei os tempos do assassinato do Edson Luiz, aquele estudante do calabouço, que acabou provocando as grandes manifestações de 1968. Sim. Eu era vice-presidente da AMES, Associação dos Estudantes Secundaristas, e era um clima terrível. Professores desapareciam da sala de aula, a gente nunca mais via, alunos, censura pesada, né? Uma peça do Chico Buarque, Roda Viva, grupos paramilitares invadiram, espancaram artistas. Então, era uma situação muito pesada. É curioso, você falou bem, tem hoje pessoas que falam, não, a volta dos militares, da ditadura, e fazem-se manifestações. Quer dizer, se a gente tivesse num momento de censura, nem essas manifestações seriam possíveis. Com certeza, você não ia estar aqui falando tudo isso. Não, exato. Outra coisa, as pessoas têm uma ideia de que não houve corrupção no tempo da ditadura militar. Isso é uma mentira. Todo mundo sabe que aquele grupo todo, incluindo o Delfim e vários outros, cobravam 10% da Transamazônica, Coroa Brastel, Angra 1, Ponte Rio-Niterói. O que acontece é que não sai em lugar nenhum. Se um jornalista, um repórter, dava isso, ele era pendurado no pau de arara, na Oban, em São Paulo, ou no Doicode, aqui no Rio de Janeiro. Então, não é que não existia a corrupção, é que existia corrupção, mas quem denunciava era torturado. Sim. Então, esse saudosismo desses tempos se baseia, sobretudo, na desinformação. Sim, com certeza. Né? Então, outra coisa, as pessoas falam, não, a gente quer ser livre, a gente quer liberdade. E o problema é que, nesse tempo, o que não tinha era liberdade. Imagina os jornais serem censurados. Eu me lembro, né, o Correio da Manhã, o Jornal do Brasil, Última Hora, tinham edições inteiras que saíam em branco. Né? Prendiam o Carlos Heitor Coni, né? Prendiam o Jaguar, né? O Ziraldo. O pessoal do Pasquim, então? O pessoal do Pasquim. Então, era pouco humor, pouca liberdade, pouca cultura e muita pancadaria. Sim. E aí você foi exilado. Por onde você passou nessa época? Eu tive 10 anos exilado. Eu tive no Chile, do Allende, conheci o Allende. Tive na França, tive em Portugal. Cheguei em Portugal logo depois da Revolução dos Cravos. Também uma situação muito interessante, porque eles tinham a guerra colonial e os jovens tinham 5 anos de serviço militar e foi uma coisa muito bonita. Pude estudar na França. Fui aluno do Celso Furtado na França, que estava exilado lá. Você fez doutorado em economia? Eu fiz na doutorado Universidade de Paris? Em economia na Universidade de Paris 1. Estudei bastante, aproveitei o exílio para alguma coisa, né? A gente participava do movimento da anistia e estudei bastante e em Portugal fui professor também. Fui professor de Economia do Desenvolvimento e a minha tese de mestrado foi sobre a reforma agrária em Portugal. E a minha tese de doutorado, eu fiz os créditos na França, mas vim fazer aqui no Brasil sobre a Amazônia, uma comparação do caso do Pará com o caso de Rondônia, que são modos de desenvolvimento completamente diferentes. Curioso que depois eu fui ministro do Meio Ambiente, tive que ficar indo toda semana na Amazônia para pegar o boi pirata lá, que estava invadindo a terra dos índios, dos seringueiros, e vi com outro olhar
Sim. a Amazônia que eu tinha estudado com o olhar do pesquisador. Entendo, anos atrás, né? Muitos anos atrás. E aí, você voltou com a Anistia em 79, Isso, correto? com Gabeira, com todos os nossos Brizola e companheiros, todos, né? exatamente. E- O Brizola, eu convivi com o Brizola em Lisboa, fui signatário Da Carta de da Lisboa. Carta de Lisboa, convivi com Darcy Ribeiro, com Betinho, meu grande companheiro. Ele estava no México, mas ia lá também, participava em Lisboa. E essas coisas me ajudaram muito assim a minha formação. Porque eu saí do Brasil muito cedo, né? Fui preso com 18 anos e, imagina, conheci o Betinho, Darcy Ribeiro, conheci o Miguel Arraes, né? Convivi com eles, trabalhei na Guiné-Bissau, trabalhei com Paulo Freire. Ah, sim? Paulo Freire, com o Milton Santos, aquele geógrafo importantíssimo, que depois foi meu colega aqui. Eu fiz o concurso para geografia na UFRJ. O que me ajudou depois no Ministério a ter uma visão. Né? Nós trabalhamos com várias universidades para fazer o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia, porque não basta a polícia e o IBAMA para combater o desmatamento. Em 2 anos a gente reduziu a metade o desmatamento da Amazônia. Mas a gente tinha que dialogar com os setores produtivos. O pessoal da soja, a gente falou, olha, a gente dá o selo verde para eles exportarem soja, mas não comprem soja de área desmatada de 2 anos para cá. Então, o pessoal da madeira, olha, vamos ajudar mais áreas para a madeira legal, com planos de manejo. Mas vocês, se comprarem madeira roubada de terra indígena ou de parque nacional, vai sair caro. Sim. Fechamos as serrarias. Então, você tem que ter uma visão aonde não é só com a repressão que você combate o crime ambiental. Você tem que ter um diálogo permanente. Claro, com certeza. Depois dessa volta, em 86, você foi eleito pela primeira vez deputado estadual, hoje está no 8º mandato. Queria falar um pouquinho do estado do Rio de Janeiro, a questão econômica, social do estado. A gente tem, todo mundo que senta aqui, eu pergunto qual é a saída. A pergunta é a mesma para você. Olha, o Rio de Janeiro bateu no fundo do poço, porque combinou uma crise econômica geral do Brasil, mas que no Rio pegou mais pesado por causa da questão do petróleo. Né? O petróleo e o gás estão aqui, a Petrobras tem muita coisa aqui, Bacia de Campos. E, então, a crise bateu mais forte aqui. Junto com isso, a questão ética, a corrupção. Como a corrupção se entranhou dessa forma tão grande. De uma forma vergonhosa. Né? E, por fim, a questão da violência. A violência fora de controle. Você combina essas 3 coisas, as pessoas ficam querendo ir embora. E a gente fala, não, peraí, vamos resistir aqui. Vamos resistir. Em relação à questão da economia, eu acho que começam a haver alguns sinais, né, de recuperação lenta. Mesmo na área do petróleo, o próprio Comperj, né, o complexo petroquímico estava parado há 2 anos, começou a retomar alguma coisa ali e alguma coisa acolá. Então, eu sinto que na área cultural, na área do comércio, vai haver alguma reativação. A questão da violência é uma das que atinge todo mundo. Eu, por exemplo, fui um defensor das UPPs. Né? Claro, deviam de estar em outros lugares e não só no Rio de Janeiro. Sim. Devia de ter mais diálogo com a população. Mas o que é certo é que, no primeiro momento, a UPP desarmou o tráfico. Continuava havendo tráfico, mas tráfico tem na Holanda, em Nova York, em Paris. O que não tem é o domínio armado do território. Sim. E aí, tinha que chegar aos programas sociais. Nós próprios fizemos, na época da Secretaria do Ambiente, fábricas verdes de reciclagem de computador na Rocinha, no Alemão, Ecomoda, né, ensinar o pessoal a fazer roupa, luminária, com roupa inservível, velha. Ecobuffet, junto com a UERJ, ensinando o pessoal a aproveitar talos, sementes, folhas e fazer comidas boas e depois criar um grupo familiar para vender um buffet. Gerar renda com aquilo. Gerar renda com aquilo. Infelizmente, isso tudo foi abandonado. E a Polícia Militar chegou, a Polícia Civil não aumentou a investigação, a população no início ligava para dizer onde é que estavam os traficantes,
depois da morte do Amarildo e outras coisas, quebrou a confiança. Sim. Um comandante de UPP, das UPP geral, disse para mim, Mink, para você ganhar confiança são anos, mas para perder podem ser horas. Sim. E aí o pessoal parou de ligar, não tinha inteligência, investigação, e agora o pessoal está sitiado em casamatas como se tivesse um território inimigo. Quer dizer, é triste, mas isso tem que ser revertido. E a questão da corrupção? A corrupção ela foi andando, foi se espalhando, e agora, a gente inclusive deu um golpe recente na corrupção na Alerj, com a prisão do Pisciani, Paulo Melo, Albertassi, de toda aquela cúpula corrupta da Assembleia Legislativa. Eu fui um dos deputados que votei pela manutenção da prisão. A maioria votou pela soltura, mas não adiantou. Aliás, eu comento o seguinte, eu passei por ministério, secretaria, muitos anos de deputado, não sou sequer mencionado, não é condenado, é citado em nenhum processo. Aliás, para corrigir, sou citado em um, que é a peça do Ministério Público Federal contra a corrupção da FETransport, do lobby da FETransport, envolvendo a cúpula da Alerj. Eu sou citado 3 vezes, mas pelo lado da acusação. Sim. Denúncias que eu fiz no passado, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, de como a FETransport comprava deputados para conseguir impedir CPIs, controlar o aumento das passagens, a renovação da frota, que eram de muito má qualidade. Então, eu acho que as pessoas ficam muito massacradas, porque cada dia que vem a televisão, corrupção. Mas, por outro lado, isso também gerou uma reação e novos procedimentos terão que ser feitos. Não vai mais ser como antes. Vai demorar algum tempo? Vai, mas não vai ser como antes. É certo. Mink, eu vou pedir um pequeno intervalo, a gente volta rapidinho. Pessoal, se você perdeu parte desse programa, ele é reapresentado nas madrugadas de domingo para segunda. Tem o Canal Livre, depois vem o Show Business, depois vem a gente. Por volta de 1h30 da matina. Se perdeu o sono, liga na Band. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Estamos de volta, eu sou Elias Rafid, esse é o Boa Noite Interior, que hoje tem a honra de receber o deputado estadual Carlos Mink. Mink, eu queria falar agora um pouquinho de CSN. Você acha que a poluição gerada pela empresa vale o sacrifício em troca dos empregos gerados, enfim, do desenvolvimento que ela também traz para a nossa região? Eu acho que você não tem que optar pelo emprego, ou pela saúde, ou pelo Rio Paraíba. Sim. Você deve encontrar uma forma, é o que a gente tem lutado nos últimos anos, de garantir melhoria do Rio Paraíba do Sul, melhoria da saúde dos trabalhadores e da população e a garantia dos empregos na CSN. Eu comecei a brigar contra a poluição da CSN, a gente viu a poluição pesada no Rio Paraíba, a gente pegou peixes, piau, lambari, cascudo, com deformações cancerígenas. E com base nisso, a gente levou para os nossos especialistas que mostraram que aquelas deformações eram causadas por uma substância chamada benzopireno que vinha dos altos fornos. Sim. Então, a gente na época já criticou, fomos no Ministério Público, mas nunca a gente disse para fechar. A gente disse, não, tem que preservar. Uma das lutas que acabou sendo bem resolvida começou com os leucopênicos, os trabalhadores que contraíam leucopenia, que é uma doença muito terrível, que quebra os glóbulos brancos e, com isso, o sistema de defesa imunológico.
E esses trabalhadores contraíam leucopenia expostos ao benzeno. E tem muitas formas de você ir substituindo ou vedar completamente o benzeno. Sei. Bom, progressivamente, nós exigimos, né, no parlamento, na secretaria, o termo de ajuste de conduta, obras importantes de até 450 milhões, com vários... Isso, primeiro, uma auditoria ambiental, tem uma lei da auditoria ambiental, a gente aplicou, tem que fazer uma auditoria ambiental externa, né, não vai ser a própria empresa dizer que está tudo bem. Certo. Aí diz, olha, tem que melhorar o alto forno, as exposições, o efluente, filtro biológico, tudo. E aí, acompanhar passo a passo e condicionar até a renovação da licença ao cumprimento de pelo menos 80% em cada ano das obrigações em todas as linhas. Isso realmente avançou bastante, né? E ainda tem que avançar mais. Tem áreas antigas que foram contaminadas. Nós, inclusive, refizemos a análise dos peixes, uma coisa curiosa. O piau e o lambari, que tinham mais da metade deformados, depois das obras que a gente obrigou a fazer, eles fizeram, eles já estavam 95% bons. Sim. E o cascudo, que vive lá em contato com sedimento do fundo do rio, 1/3 deles ainda estava deformado. Então você vê que parou de jogar várias substâncias, mas ainda tinha um passivo ambiental, que aí no TAC seguinte a gente obrigou eles a limparem. Então eu acho que a linha deve ser o seguinte: manter o emprego, manter a saúde e proteger o rio. Como? Mudando a tecnologia, exigindo obras, que não vai ficar brincar de multar, paga, não paga. Tem que mudar a estrutura. Tanto a CSN quanto a refinaria Duque de Caxias eram autênticas sucatas tecnológicas do tempo do Getúlio. Isso nem havia lei ambiental. Aí, muitas vezes, quando a gente briga contra a empresa, a primeira coisa que a empresa fala é o seguinte: vai fechar, vai demitir. A gente fala, não vai fechar, não vai demitir. Tem que respeitar a saúde do trabalhador, a saúde da população e o Rio Paraíba do Sul, de onde vem a nossa água. E está sendo feito ao longo dos anos, melhorou bastante e ainda falta melhorar mais. Entendo. Você falou de legislação eleitoral, ambiental. Desculpa, ambiental, e eu me lembro, eu brinco muito com a minha esposa a respeito disso, eu falo, se já houvesse o IBAMA e o INEA, quando se construiu uma ponte Rio-Niterói ou algo parecido, talvez não saísse a ponte, né? Não, mas eu acho que sairia, porque até o INEA licenciou muitas indústrias, inclusive aqui na região sul, as indústrias automobilísticas, o arco metropolitano, mas a questão é que o licenciamento é um instrumento de defesa. Você não diz, não faz, você diz, olha, faz, mas usa uma tecnologia melhor, vai para um lugar melhor, tem que ter contrapartidas no saneamento, né? Então, a questão de você licenciar usando, não para atrasar a vida da empresa, mas para garantir os ecossistemas e a saúde da população, não fazer de qualquer jeito como era feito no passado. E ao mesmo tempo que você licencia, os órgãos ambientais têm que criar parques, limpar as lagoas, né? Replantar em várias áreas. Então, por exemplo, nós aqui no estado do Rio, nós criamos mais de 10 parques. Era a minha próxima pergunta. Então adivinhei. E esses parques, no início havia muita resistência dos prefeitos, porque eles diziam, não, vou criar um parque aqui na minha região, não vou poder fazer um loteamento, arrecadar. Depois os ambientalistas, ou seja, nós, os ecochatos, íamos exigir que não deixassem invadir, queimar, fazer educação ambiental no entorno. Então, eu punha a mão na cabeça, eu não quero. Aí a gente fez a lei do ICMS verde, que não aumenta R$1 de imposto, mas dá mais vantagem para aquelas prefeituras que acabam com os lixões, fazem coleta seletiva, tratam esgoto, né, em parceria com o Estado ou com quem quer que seja, com a iniciativa privada, e também ampliam as áreas verdes. Então, criar parque é dinheiro em caixa. Sim. Eu vou contar uma história engraçada. A gente estava criando o segundo maior parque do Estado, que aqui no sul, o Parque Cunhambebe, que pega Mangaratiba, Rio Claro, até um pedacinho de Angra, e faz corredor ecológico com a Bocaina, corredor de biodiversidade. Na época, faz muitos anos, o prefeito de Mangaratiba era contra. Sim. Preparou 2 ônibus com faixa
para audiência pública, dizendo contra a criação do Parque de Cunhambebe. Aí eu fui lá com o André Ilha, que era o diretor de biodiversidade, mostrei para ele, pela nova lei do ICMS verde, quanto que Mangaratiba ia receber a mais todo ano. Com a criação do parque. Era 3,5 milhões. Ele piscou os olhinhos várias vezes, se converteu à ecologia, manteve os ônibus e mudou a faixa a favor da criação do parque. Então, essa lei funcionou. A gente conseguiu acabar com todos os lixões em volta da Baía de Guanabara. Itaoca, em São Gonçalo, Gramacho, em Caxias, Babi, em Belfor Roxo. E a área verde dos municípios dobrou em 5 anos. Então, essa é a ideia. Então, por exemplo, aqui, em várias regiões, que a gente está falando aqui para os nossos amigos de várias dessas regiões. Por exemplo, a gente criou o Parque da Pedra Selada, que pega a área de Mauá, Resende, Itatiaia, para incentivar o ecoturismo. E realmente, eu frequento a região, né, e vejo que tem muito mais fauna, observadores de pássaros vão lá, né, fauna que não se via, né, gatos do mato, veados, cutias, voltando. Nós criamos um parque na área da Costa do Sol, o Parque da Costa do Sol, pegando Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Saquarema, São Pedro Aldeia, Araruama. Olha, estava degradando os costões, invadindo a praia, liquidando as dunas. Houve resistência, mas depois os próprios hoteleiros falaram, ótimo, melhorou a qualidade do turismo. E contratar guias, restaurantes panorâmicos, né, festivais de inverno, festivais de verão, passou a ser um atrativo. Todo mundo fala do Parque da Costa do Sol. Na época, foi uma guerra fazer. Então, essa ideia de que o parque não é uma coisa para ninguém, é para visitar, para pesquisar, para ter atividades no entorno, ciclovia, restaurantes, pousadas bacanas, você vai ter vários circuitos. Não é uma coisa intocada, uma fortaleza. É para você usufruir e preservar. Esse é o outro lado. Você tem que licenciar com critério, gerando emprego sem poluir, e criar os parques ligados também ao ecoturismo e os empregos verdes. Tá certo. Eu vou pedir mais um intervalo, rapidinho a gente volta. Segunda. Esse é Rodrigo Ruas. E o seu próximo destino? Eu estou bastante animado, espero que vocês também. Vamos lá. Ele encara todas as aventuras com você. Bora, corre, corre, corre. Lugares incríveis. Muitos voos, mergulhos e caminhadas. Cultura e curiosidades. Nesta segunda, 11h30 da noite. Viagens ao redor do mundo. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Voltamos, eu sou Elias Rafid e esse é o nosso Boa Noite Interior, que hoje recebe Carlos Mink, deputado estadual. Carlos Mink, é exatamente esse o assunto. Eu morri de rir quando li a história da confusão que criaram contigo a respeito do Mink, teu sobrenome, e o Mink, Ministério da Cultura. Conta pra gente o que é que... Não, essa foi hilária, foi hilária. Um dia eu recebi no Face, no Twitter, o pessoal do MBL, né, e vários outros bem direitosos, dizendo: Mink, safado, corrupto, deu 9 milhões para a Xuxa. Eu falei, eu dei 9 milhões para a Xuxa? Era o Mink, Ministério da Cultura. É a curiosidade, o meu nome é o mesmo nome do Ministério da Cultura, só que do Ministério da Cultura se escreve com C maiúsculo, no fim. Então esse pessoal, quer dizer, é fake news, né? E mostra um pouco a raiva e a desinformação, que nesse caso acabou
sendo uma coisa hilária, porque vários jornais deram notinha, dizendo, vocês realmente são completamente ignorantes. E alguns amigos ficavam brincando, olha, eu tenho um projeto, me arruma aqui uns 2 milhões aqui para o meu projeto cultural e tal, não sei quantos. Mas isso tem um lado engraçado e o lado triste, que mostra, né, a ignorância, a maldade. Vê o que fizeram com a Marielle agora, né? Quase que uma segunda morte dela. Inventaram um monte de mentiras, que ela foi casada com um traficante, que ela foi financiada pelo tráfico. Depois tudo foi desmentido. Mas as pessoas não prestam atenção e um espaço tão democrático quanto as redes, né? Twitter, Instagram, Face, acaba virando um espaço de ódio. Por isso as pessoas têm que ter atenção. Sim, as pessoas ficam ansiosas de passar logo aquilo para frente, para o grupo, né? Vou passar para o grupo. E quem já tem uma bronca, vê uma coisa que é contra alguém, não verifica, aumenta. Incrível. Eu queria falar um pouquinho de privatização da SEDAI, sua opinião a respeito. Olha, eu votei contra a privatização. Por quê? Não é que eu não seja a favor de parcerias, né? Por exemplo, vários municípios, mesmo Volta Redonda e Barra Mansa, têm serviços autônomos de água e esgoto que são municipais. Tem outros que fizeram concessões e que algumas funcionam bem, outras funcionam mal. Águas de Niterói funciona melhor. Nós fizemos parceria na área de Araruama com consórcios que funcionam razoavelmente bem, né? Águas de Juturnaíba e, em suma, a Prolagos. Agora, a SEDAI é uma empresa importante. Tem problemas? Tem problemas, até porque era descapitalizada. O governo pegava o dinheiro da SEDAI para outras coisas. No tempo nosso da Secretaria, todo o saneamento que foi feito com recurso do FECAM e não da SEDAI. Por exemplo, a gente colocamos mais de 50 milhões para o saneamento em Barra Mansa e em Volta Redonda. Passou, num período de 6, 7 anos, de 5% o tratamento de esgoto em Volta Redonda e Barra Mansa, de 5% para 50%. Depois tudo foi paralisado. Por quê? Crise econômica, crise do governo, a primeira coisa que corta é o saneamento, que é um erro. Está embaixo da terra, o povo ninguém não vê, né? É um erro, porque todo mundo diz que cada real investido no saneamento, você poupa 4 na saúde. É a primeira causa da mortalidade infantil. Mas isso da SEDAI foi feito de forma precipitada, avaliaram o preço lá embaixo, em suma, não discutiram com a sociedade, não viram alternativas, era uma coisa tipo, a gente está em crise, vamos encontrar alguma coisa para vender a preço de banana para poder adiar as dívidas. E foi uma coisa muito brutal e até hoje eu acho que isso vai dar realmente um prejuízo, porque vai ficar um vácuo. Outra coisa, reforçar a questão da água. A água do Guandu, isso é uma coisa estratégica. A água não é uma mercadoria simples qualquer, assim. Né? Não, a água é vida. Boa noite, saudações ecológicas. Saudações. E a você de casa, muito obrigado pela audiência. Espero você aqui sábado que vem, às 10 para 7 da noite, no Boa Noite Interior. Theo, vovô te ama. Tchau.